Rafael de Freitas Gomes. Presente. Gerson Teixeira Silvério. Presente. Everton de Oliveira Adorno. Presente. Havendo número regimental, declaro aberta a sessão. Sob a proteção de Deus, iniciamos os nossos trabalhos. Solicito ao senhor secretário que proceda a leitura do expediente do Executivo. Ofício número 050, encaminhando o projeto de lei número 1752, às 14h30. Sem mais, reiteramos os protestos de estima consideração. Horário 16h30, local Câmara Municipal de Registro. Solicito seja tirada uma cópia para cada vereador, por favor. Solicito ao senhor secretário que proceda a leitura do expediente dos senhores vereadores. Indicação 357/2018, ainda do mesmo vereador, gestão junto à concessionária de telefonia Vivo, solicitando a troca de poste de madeira localizada na rua Belisário Vinco da Silva, cruzamento com a Avenida Clara Janote de Souza, no Jardim Caixara. Indicação 358/2018, vereadora Sandra Kennedy Viana, redutor de velocidade. Indicação 358, vereadora. Indicação 358.
360/2018, vereador Heitor Pereira Sansão, serviços de patrola e cascalhamento na rua 7, no Jardim Paulistano. Indicação 361/2018, vereador Luiz Marcelo Comeron, alteração do trânsito para mão única no trecho da rua Lúcio Marques, compreendido entre a esquina da rua Constantina Rita Marques, a esquina da rua Meraldo Preve, de sentido crescente, tendo como referência o número 296 até o número 346. Indicação 363/2018. Que proceda a leitura da pauta ser deliberada na ordem do dia. Não há. Hoje nós temos uma inscrição prévia no Tribunal Livre. O senhor Frederico Ribeiro Simões, que tratará do assunto do desenvolvimento municipal. Frederico se encontra prejudicado pela sua ausência. Solicito ao senhor secretário que proceda a chamada dos senhores vereadores que falaram do que senhor presidente, boa noite, mesa de fora, os pais, para deixar com um clima mais loud, né? Deixa um clima loud aqui. Mas não tem como, né, senhor presidente? A gente tem outros assuntos aqui que tentarei falar nesses minutos iniciais, mas não tem como a gente não iniciar a fala com a pauta da paralisação dos caminhoneiros, com essa pauta desse princípio do caos no nosso país, que na verdade não foi a paralisação, né? Ficou um jargão até, não foi a paralisação que gerou, está gerando caos. É o caos no Brasil que gerou a paralisação. Com certeza, a paralisação dos caminhoneiros não vai resolver os problemas do país. Com bastante seguridade, tem sido tratado em alguns momentos apenas situações pontuais, como a questão do diesel, as pautas que são deles, mas com certeza o que acontece é que nós, o povo, nós estamos procurando heróis. Nós estamos buscando heróis, nós estamos tão desanimados, tão descrentes que existe alguma situação a se melhorar nessa nossa política, que nós estamos clamando por heróis. Então, assim, muitas das pautas tratadas durante a semana, acho que dá aqui, os 15 minutos são poucos para a gente falar. Mas eu acredito que essa pauta importante dos caminhoneiros aí foi um despertar para todo brasileiro, para a gente repensar na urgência de uma limpeza geral, de uma remodelação, e pensar em consciência política também. Sabe, senhor presidente, nós precisamos enxugar a máquina pública. Não é possível que, através dos nossos impostos, aliás, uma das primeiras coisas que temos que pensar é que o Brasil hoje
Nós somos brasileiros, somos os maiores pagadores de impostos do mundo. Em 2017 foram 123 dias apenas pagando impostos. São 33,63% do PIB em carga tributária. São 2 trilhões e 200 bilhões em carga tributária, que equivale a mais ou menos R$10.600 por habitante. Então isso é inadmissível, é impossível. Os privilégios, só de privilégio, senhor presidente, de político, a gente tem aí, só no Congresso, são 10 bilhões por ano. É muita coisa. É muito auxílio, é muita indenização, é muito cabide. E isso aí não é o partido A, o partido B. São todos. Então é a hora de um despertar. Os caminhoneiros apenas, e justo, uma causa justa, estão reivindicando sim o direito da classe. Estão fazendo uma luta de classe? Sim. Por merecimento, porque a gente não vai entrar nem aqui no mérito, que tudo, hoje, é a célula brasileira, né? Tudo chega pelas estradas. Estamos aí sofrendo. Garanto aqui que está todo mundo preocupado se vai ter combustível para rodar. Todo mundo foi dar uma olhadinha na sua despensa para ver se tinha mantimento suficiente, porque os mantimentos estão acabando no mercado. Então, assim, essa pauta dos caminhoneiros serviu como alerta da necessidade de se fazer alguma coisa para enxugar essa máquina pública, para reduzir esses privilégios e para que a gente repense no que a gente vai querer. As eleições estão chegando aí, são as pessoas que podem e têm o poder para fazer isso, né? São as pessoas que têm a autonomia, são essas pessoas. Nós vamos eleger agora o Congresso, nós vamos eleger agora o Senado, nós vamos eleger agora os governadores e nós vamos eleger o presidente da República. E aí nós precisamos pensar em todas essas pautas aí. Entendeu, senhor presidente? Então, assim, é tempo de despertar. Eu acho que a gente precisa resgatar a dignidade do povo brasileiro. E essa movimentação, que ainda está, porque já temos notícias aí dos petroleiros querendo também fazer paralisação e de outras classes querendo fazer paralisações. Mas foi um momento de despertar, para que a gente reveja muitas coisas e reveja o nosso posicionamento, não apenas enquanto classe política, mas o nosso posicionamento quanto cidadão. Porque no momento desse, a hipocrisia também fala muito alto. Esse é o momento de repensar daquela pessoa que trocou seu voto por 10 litros de combustível, daquela pessoa que trocou seu voto por botijão de gás. Esse é o momento de despertar e da gente acordar para a realidade. A gente precisa repensar isso. Está aí. Precisamos tomar atitudes. Precisamos tomar atitudes. Essa pauta é do Brasil, essa pauta é nossa, é de registro, é do Estado de São Paulo, essa pauta é do Brasil, essa pauta é nossa. Então nós precisamos repensar isso. Senhor presidente, uma outra pauta, agora um pouquinho mais delimitando aqui o espaço geográfico. Hoje nós estamos no dia 28, ontem foi o dia 27, e, como já falado na semana passada, não temos ônibus novos rodando na cidade. Ah, é culpa dos caminhoneiros. Né? A culpa é dos caminhoneiros também, que os ônibus não estão rodando na estrada, na cidade. Senhor presidente, eu gostaria de manifestar e deixar registrado aqui a minha indignação, o meu repúdio quanto a essa situação. Estivemos lá, a sala foi aberta, sentamos, conversamos, sim. Mas, senhor presidente,
eu não tenho nem palavra para dizer o sentimento que eu tenho com isso. É pouco caso com a população registrense. É impossível que todo esse tempo que teve para o edital, todo esse tempo que teve para ver as planilhas, agora que era para começar o serviço efetivo, agora que vai querer rever as planilhas. Agora que nós vamos rever as planilhas de quilômetro, de valores, nós precisamos. A notificação, a multa, isso já acredito que não precisamos de resultado efetivo. Nós precisamos de algum jeito que cancele esse contrato e que tenha como proibir essa empresa a não participar. Eu confesso assim, me falta conhecimento jurídico para isso, mas alguma coisa precisa ser feita. Essa empresa precisa ser penalizada. Eu falo com isso porque eu tenho mantido essa pauta desde o início desse mandato quanto a essa empresa. Que a mesma empresa, claro, o executivo tem a sua parcela de culpa? Tem. Mas eu volto aqui a dizer, porque existe um edital, teve um contrato, então precisa ser cumprido por ambas as partes. E eu não vejo aqui a mesma efetividade da gente reclamar da empresa que não está cumprindo a parte dela, quanto reclamar também do executivo. Temos que reclamar do executivo? Sim. Tem que ter algum tipo de viés aí jurídico, alguma coisa que realmente penalize. Talvez na esfera federal, porque aqui talvez na esfera estadual já não dê mais conta. Mas precisa haver algum mecanismo legal, jurídico, para penalizar isso, porque quem está sendo penalizado é a população registrense. São ônibus que não param de quebrar. São ônibus sucateados. Impossível. É impossível. Deixo a minha manifestação de indignação e de repúdio contra o transporte público na cidade de Registro. Também, e aí é uma coisa muito importante de diferenciar, que temos um outro problema com o transporte, mas não o transporte público de linha, mas o transporte escolar. Estivemos lá numa reunião, outros vereadores, o vereador Gerson, o vereador Rafa, o vereador Roberto, junto com a nova secretária de Educação, Sinira, que nos recebeu também muito gentilmente, uma abertura muito boa, e discutimos sobre essa questão do transporte escolar. Hoje a gente tem uma dificuldade muito grande de tentar explicar para a população, diferenciar, que as diferenças são assim enormes, né? Entre o que é transporte público de passageiros e a questão do transporte escolar. Porque o transporte público, ele é feito, o edital é feito com uma previsão de receita, né? A prefeitura não vai lá e já paga pelo serviço diretamente. O edital é feita a concessão por uma previsão do que a empresa vai receber. Claro, um valor bem alto que chama a atenção. Mas o transporte escolar, não. É um contrato onde você paga por ele. Se eu não estiver enganado, R$700 mil mês, vereador Gerson. Você paga por ele. Então, nós também temos que ficar em cima desse transporte escolar. Está dando muitos problemas. Muitos problemas. Atrasos, linhas que não fazem, falhas, monitores, dificuldades na própria capacitação dos monitores que vão. São problemas muito pontuais, muito difíceis aqui, mas a gente precisa resolver de algum jeito. Também aqui, chamar essas pessoas para esclarecimentos. Nós não podemos ficar à mercê e deixar à mercê, que aí é pior ainda, porque aí nós estamos falando de escolares, de crianças, de adolescentes, dos nossos municípios aí, do risco que a gente está correndo. Nós não podemos deixar isso correr solto, com a palavra mais chula aí. Então são pautas, transporte público, transporte escolar, que a gente precisa unir esforços aí. Eu sempre tenho falado, a gente sempre tem falado no sentido de unir esforços
pegar a experiência dos vereadores que já estão aí, desde da outra legislatura, para a gente poder ver o que efetivamente a gente pode fazer, e junto com o Executivo, o que efetivamente pode ser feito. Porque ficar aqui numa briga de quem tem culpa, quem não tem, a gente acaba perdendo o foco de resolver o problema. A gente precisa resolver o problema. A gente está aqui para resolver o problema. A população espera de nós resposta para problemas. Problemas resolvidos. Se nós começarmos a trazer mais problemas em cima dos problemas, vai ser tão redundante quanto o que eu acabei de falar. Precisamos de soluções, respostas efetivas, que realmente interfiram no dia a dia das pessoas. Também, essa semana foi de várias pautas importantes. Nós agendamos aqui uma segunda reunião da Comissão de Saúde, chamando dessa vez representantes do Consaúde e representantes da Diretoria Regional de Saúde. E num gesto bastante grosseiro, para não dizer outra coisa, nenhum dos dois representantes vieram. Eu gostaria de deixar registrado aqui, também, manifestar a nossa indignação pela falta de respeito desses representantes em ao menos enviar um comunicado justificando o porquê. Porque nós não estamos aqui para fazer reunião para brincar. Nós estamos aqui para tentar fazer reunião para tentar resolver problema, para chegar e para ganhar conhecimento das coisas, para a gente não poder sair falando besteira para a população. A gente não está aqui só para tirar foto e colocar na rede social. A gente está aqui para tentar chegar. A gente tem problema para resolver. Outro dia a gente estava aí, 4, 5 vereadores, mais um minuto só para concluir. 4, 5 vereadores procurando uma ambulância para levar uma criança cardiopata, e a gente não sabia como correr, como fazer. E aí, eu recebo um documento aqui, do consórcio intermunicipal, que, trocando miúdos, a ambulância, que o ano passado o diretor da DRS disse que era regional, 2 equipes UTI para fazer transporte interhospitalar, agora a gente, através desse protocolo aqui de liberação de ambulância UTI, que a ambulância é do Consaúde, é do regional de Pariquera, e só pode fazer transferência de lá. Quer dizer, a criança, se estiver aqui na UPA, se estiver no São João, tem que se virar. Que município hoje que tem estrutura de manter uma equipe de UTI? Está entendendo? Então, assim, manifesta minha indignação com a falta de respeito desses representantes daqui, pelo menos, de esclarecer essas situações e de juntos a gente buscar soluções, senhor presidente. Tem mais algumas pautas aqui, agradeço pelo tempo excedido aí. Obrigado. Solicito ao excelentíssimo segundo secretário que faça a chamada do próximo vereador inscrito em falar no pequeno expediente. Vereadora Sandra Kennedy Viana. Com a palavra, excelentíssima senhora vereadora Sandra Kennedy Viana. Boa noite, senhor presidente, mesa diretora, colegas, vereadores. Uma boa semana para todos nós, estava sem força aqui. E, inicialmente, dizer para o vereador que me antecedeu que pensei o que seria importante tratarmos na sessão de hoje. E vou por 2 temas que o vereador já abordou, dada a importância dele no nosso cotidiano e na realidade da cidade. Mas antes eu queria compartilhar com os colegas o desafio que vocês têm acompanhado, que a gente vem fazendo no mandato, de tentar trazer a população para participar. Tentar fazer o mandato participativo e popular. E ontem pudemos fazer, domingo, o 6º encontro do mandato. E isto, cada um sabe, pela sua experiência, seja profissional, seja de vereador, seja, enfim, experiência quais outras de igreja, o quanto é difícil mobilizar as pessoas para a participação. E eu fiquei muito contente, tivemos o melhor resultado de adesão, de participação das pessoas até agora, quase 100 pessoas estiveram conosco. Quero, desde já, agradecer ao seu Eurico, nosso presidente do partido aqui presente, agradecer muito o Fábio pela dedicação, semana toda aí na articulação, no convite para as pessoas. Grande parte também não esteve conosco porque participou de uma outra manifestação muito importante que aconteceu no mesmo horário, que era em apoio aos caminhoneiros.
a greve dos caminhoneiros. Então, ainda assim, com a divisão do grupo, com várias pessoas que participariam conosco estando na caminhada, compartilho com vocês esse desafio. Né? Isso eu digo não para falar em mérito próprio, para contar vantagem, qualquer que seja, aos colegas, mas para compartilhar com os senhores que eu acredito que, para além do resultado do mandato parlamentar, o que pode ficar de legado efetivo para a sociedade é o quanto a gente contribuir para o efetivo debate político e formação política das pessoas. Eu acredito muito nisso. No debate com os diferentes, nos debates com os que pensam iguais, enfim. Eu acho que E este episódio da greve agora me mostrou mais ainda o quanto que nós, na sociedade brasileira, precisamos nos debruçar sobre a realidade, entender o que está acontecendo, ter as nossas concepções, por mais divergentes que sejam, mas compreendermos a realidade. E não há uma compreensão única, é claro, temos posições ideológicas que nos levam a ver a realidade de forma diferente. O que a gente não pode, e acho que nós, como vereadores, podemos contribuir muito, é de que as pessoas reproduzam aquilo que dizem para elas nas redes sociais ou na grande mídia. Repito, nós jamais teremos uma visão única da sociedade, uma forma única de explicar o mundo, é claro, depende da nossa visão ideológica. Mas o que é preciso é levar as pessoas a pensar, a refletir. Que mundo nós vivemos, que problemas nós vivemos, o que causa esses problemas e quais são as alternativas. Na medida em que as pessoas pensam, reflitam, e isso pode acontecer no âmbito do nosso mandato, uma reflexão sobre qualquer tema que a gente está envolvido, se a gente traz a reflexão política sobre direito social, de acesso às políticas públicas, Estado liberal, Estado do bem-estar social, enxugar o Estado, não enxugar o Estado, ter mais impostos ou não impostos, com a discussão que o vereador nos trouxe até agora, todas essas são visões de sociedade. É um Estado liberal, é um Estado de bem-estar social, é um Estado, enfim, inclusivo, distributivo, enfim. Então, é nesse sentido, somente nesse sentido, que eu trago aqui aos colegas esta alegria de ter ontem conseguido reunir 100 pessoas e refletir sobre vários temas da cidade e também nacional. Conversamos bastante sobre essa questão da greve dos caminhoneiros, inclusive. Quero, portanto, deixar aqui a minha enorme gratidão aos coletivos que a gente, com duras penas, não é fácil, mas mantém no mandato, coletivo de habitação, coletivo de saúde, coletivo de mulheres, coletivo de habitação, já disse, de saúde, de educação, de mulheres, eu com certeza esqueci algum aqui, mas que vem trazendo os debates aqui no mandato. Portanto, começo dizendo disso publicamente aqui na tribuna da Câmara, agradecendo todos aqueles que têm nos ajudado a construir o mandato com essa característica popular, porque traz para a agenda, ou tenta trazer para a agenda do governo, a agenda do povo, ou da maioria da sociedade. E participativo, porque tenta envolver as pessoas nas lutas. Quando as pessoas chegam, o prefeito tem problema do uniforme, não entregaram o uniforme. Falei, pois é. Vamos, então, fazer reunião tal dia, entender por que não entregaram o uniforme? Né? Vamos fazer isso juntos. Eu compartilhei aquilo que a comissão, a SEI já deve ter observado. A empresa que ganhou a licitação esse ano é parente do Carlinhos, aquele que foi flagrado negociando propina com o prefeito a partir do relatório da Polícia Federal. E o que será feito agora? Eu estou buscando essa informação, amanhã irei até a prefeitura. Foi suspensa a licitação, o vereador Wander esteve recentemente lá para ver o processo. Eu estava acompanhando o processo até quando a licitação foi finalizada. Não sei o que a Polícia Federal determinou, suspendeu, porque a empresa é do mesmo esquema. E hoje eu realmente estava com outros do mesmo esquema, não quero aqui desqualificar, eu estou dizendo da mesma triangulação descrita pela Polícia Federal em relação às empresas que ganharam em 2014, 2015, 2016 e agora em 2018. Mas eu compartilhei com as pessoas, vamos atrás, como os senhores colegas agora acabaram de dizer, a partir do vereador Fábio, que foram através do transporte escolar. Muito bem. Além do mandato, o tempo não nos permite de alongar, além desse encontro ontem, quero parabenizar os colegas que estiveram na manifestação da greve dos caminhoneiros, nós não pudemos ir porque estavam com essa agenda definida. E, claro, ontem, a mesma questão, repito, que já foi trazida aqui pelo vereador Fábio. Não, eu quero voltar um pouquinho, eu acho que é importante trazer alguns temas novos que os presentes ontem no encontro trouxeram. Mesmo sem combustível, vieram moradores do Tietã para a reunião, vieram de bicicleta.
Trouxeram um tema que o meu mandato não tinha se envolvido ainda, e eu acho de extrema gravidade, porque eu pensei que isso estava sendo acompanhado pelo Sereste. Pulverização aérea. As crianças com a cabeça branca de veneno, ainda, toda essa discussão que há décadas a gente leva aqui, que nós tínhamos conseguido, de certa forma, coibir ou controlar, basicamente. 7 Barras foi feita uma ação grande, quase não tem mais moradores entre os bananais, mas aqui permanece, e essa é uma situação muito grave que nós vamos agora começar a discutir. E vocês sabem do que eu estou falando. Morador no meio do bananal, passa pulverização aérea, contaminando as famílias e as crianças que estão indo a caminho da escola. Os moradores também trazem o problema do centro de zoonoses, além daquilo que nós já denunciamos aqui, da irregularidade. O centro de zoonoses está ligado à saúde. E da precariedade do centro de zoonose, o que me assustou foi os moradores dizer que nem aberto está, que eles levam os cães lá, e na maioria das vezes está fechado o centro de zoonose. Estou trazendo aqui informações que foram trazidas pelos moradores, nós vamos investigar. Não é? E, claro, a principal questão, que eu acho que por isso que levou tanta gente na reunião ontem, é conhecer as 6 que foram montadas, como é que está o trabalho aqui da comissão, como é que vai ser a posição dessa casa no enfrentamento da investigação da Polícia Federal, no enfrentamento do problema que a investigação da Polícia Federal trouxe à tona, que é crime de corrupção. Isso certamente foi um dos temas que mais, acredito, levou, inclusive, a grande participação das pessoas naquele encontro. Me comunicaram, inclusive, que a Frente Brasil Popular está fazendo um abaixo-assinado e vai encaminhar a esta casa referente a este tema. Certamente, não vou deixar de falar, apesar de ter sido abordado, mas eu concordo com o vereador Fábio, na mesma linha, nós temos que buscar exigir do Executivo uma solução. Foram 6 meses, portanto, o prefeito não pode dizer que foi surpreendido. Obviamente, a empresa não está no exterior, está aqui, e certamente a sua equipe acompanhou que não estava ainda adequado os ônibus para serem entregues com a catraca eletrônica e com todas as exigências que tinham sido feitas. Portanto, amanhecer o dia e dizer, não aconteceu, isso é a pior coisa que o prefeito pode se posicionar nas redes sociais, inclusive, como se tivesse sido surpreendido por esse não cumprimento do contrato. O próprio líder do prefeito, em sessão anterior, nos tranquilizou, dizendo que ele próprio ingressaria na justiça, representando caso o contrato não fosse cumprido. Eu, enfim, quero aí também me colocar ao lado dos companheiros, dos colegas aqui, vereadores, para pensarmos uma ação que resolva o problema. Não nos venham com mais emergencial. Não nos venham mais com situação precária. Não nos venham mais com situação que já era para ter superado, os senhores sabem da cronologia, há 2 anos atrás, 2015, quando venceu esta licitação. Enfrentamos esta demora, essa incompetência da gestão tão grande para concluir uma licitação que já se sabia que venceria em 2015. Mas esperamos, pacientemente. O povo acho que foi muito paciente, porque o nível de exposição ao risco, ao perigo, todos aqui, se não usam ônibus, transporte escolar, sabem do que nós estamos falando. Mas agora não dá mais. 6 meses e o que nós não podemos é esperar da prefeitura como se tivesse sido surpreendida, e tenho certeza que essa solução tem que acontecer essa semana, porque a população vai estar disposta a outras ações e nós temos que nos posicionar com clareza neste cenário. Eu queria tentar contribuir rapidamente com uma reflexão sobre... Tentar contribuir, é verdade, porque é um tema muito complexo, que pegou a sociedade brasileira toda de calças curtas, eu acho. Nunca ninguém imaginava que uma greve pudesse ter a proporção que teve, que não vou dizer que seja espontânea, mas os senhores já viram, ela é conduzida por uma infinita, mais de 100, centenas, de entidades sindicais diferentes entre si. Não há uma empresa ou empresas que estão controlando como a Globo quis jogar. A empresa maior, que é a JSL, tem 1% dos caminhões só. Então, não dá para dizer que é greve dos patrões, como a Globo quis desqualificar. Não dá para dizer que existe uma direção política única, nós temos da esquerda à direita colocada aí. Não tem, acho que ninguém que imaginava, acho que nem no regime militar, nem nos
nos momentos de gravidade da nossa conjuntura, a gente teve uma paralisação que afetou tanto, mas tanto, o nosso cotidiano, como está afetando agora este movimento. Eu estava pensando, que eu fui até buscar um artigo muito interessante hoje do GGN, que é do Aldo Fornazieri, que ele lembra nem na Revolução de 30, nem na Proclamação da República, nem na Independência, nem na Segunda Guerra Mundial e nem no Plano Collor, a repercussão no cotidiano do Brasil, a gente teve uma repercussão tão grande como essa greve agora. Pois bem, o que eu gostaria de trazer um pouco desta reflexão? Está muito certo os caminhoneiros, me parece, quando ontem quase que ignoraram o governo quando aparentemente apresentou a pauta econômica resolvida, atendida. Né? A redução de 46% dos combustíveis, 60 dias aí de preservação desse preço. Mas vejam, por que é que a direção dos autônomos não está acatando isso? Porque ele sabe que vai para além disso. Vai muito para além, porque senão volta o combustível a subir, como subiu nos últimos meses. Eu estava fazendo um levantamento aqui. Nos últimos 30 dias, a Petrobras reajustou 16 vezes o combustível, incluindo aí a gasolina e o óleo diesel. No período, olha que absurdo, no período que vai de 2013 a 16, não, desculpa, desde junho de 2016, desde quando o Temer assume, a Petrobras já reajustou 216 vezes. Senhores, é uma política de entreguismo do Pedro Parente, que já foi presidente da Petrobras no governo Fernando Henrique, e que agora foi indicado do governo Temer também pelo Fernando Henrique, onde se mostra um esgotamento desse modelo neoliberal. Em outras palavras, o que nós estamos acontecendo? Nós estamos produzindo 400 mil barris de litro de petróleo, além daquilo que a gente consome, 400, e a gente está importando 600. A gente produz, a gente tem o pré-sal aqui com petróleo, é exportado, e depois a gente compra o combustível, seja ele a gasolina ou o diesel. É uma política de entreguismo tal, o Fábio trouxe há pouco aqui, o quanto que se gasta com os auxílios de políticos. Acho que isso tem que ser discutido. Mas veja, isso é só uma pontinha do iceberg. Com essa política de isenção, agora que o Pedro Parente concedeu às petrolíferas 400 bilhões anuais com essa política agora de renúncia fiscal. Dá 1 trilhão em 25 anos, gente. Nós temos que discutir qual é a política de submissão. Queria dizer outra palavra, travou a língua. Aos Estados Unidos, que, de fato, não é uma falácia. É uma questão econômica muito colocada. Eu já trouxe aqui na tribuna. A questão do golpe é muito mais do que se ficava Dilma, entrava Aécio, se é o PSDB ou o PT. A questão do golpe é o petróleo. A questão do golpe são as riquezas nacionais, para além do petróleo, também as nossas riquezas minerais, como a própria água que nós estamos vendo no aquífero Guarani. É um tema bastante sério, estou olhando ali o relógio, estou encerrando o meu tempo, e eu queria dizer, 1 minuto só para propor, senhor presidente. 1 minuto para concluir. Eu queria dizer que para quem tiver interesse, eu fiz uma pesquisa longa, inclusive, de quanto que no governo Lula e Dilma a Petrobras cresceu. A Petrobras valia 15 bilhões em 2003. Em 2015, ela estava valendo 214. A Petrobras cresceu 97 vezes no período Lula e no período Dilma. Mas a gente vê as falácias, foi a corrupção que quebrou a Petrobras, foi essa política de incentivo da folha de pagamentos que quebrou a Petrobras. É preciso estudar mais a fundo. Por isso, presidente, eu queria propor aos colegas, e principalmente à mesa diretora, que seria muito útil se a gente trouxesse visões diferentes, se nós pudéssemos promover um seminário para entender essa política da Petrobras ou essa política de produção de combustível aqui no Brasil. Acho que a Câmara daria uma contribuição super importante. Temos professores nas universidades aqui com acúmulo, podemos entrar numa comissão aqui direcionada pelo senhor, encerrando sua proposta, pensar em nomes diferentes. Eu sugiro aqui que a mesa conduza um seminário sobre o tema. É claro que, se não houver esse encaminhamento, eu vou propor como vereadora, convido a todos, mas eu acho que ficaria muito interessante, pertinente, se a Câmara pudesse isso, desde que trouxesse as visões diferentes sobre o tema. Muito obrigada. Solicito ao excelentíssimo segundo secretário que faça chamado para os vereadores inscritos a falar no pequeno expediente. Vereador Rafael de Freitas. Com a palavra, excelentíssimo senhor vereador Rafael de Freitas.
Boa noite, senhor presidente, senhor secretário, nobres pares e público presente. Então, eu vou começar a deixar o celular desligado aí, porque senão vai dar problema. Bom, senhor presidente, nessa noite a gente vem usar o tempo de fala. Acho que não tem como a gente se pronunciar aqui e não falar do que está acontecendo no nosso país, né? A paralisação aí dos caminhoneiros. Então, a gente pôde ver que quanto a gente é dependente desses trabalhadores aí que estão fazendo o que é justo. Eu acho que os únicos que tiveram coragem realmente de peitar o governo, né, esse governo sujo, esse governo corrupto, que há anos, não digo só nesse ano, mas há anos, há muitos anos, vem usurpando, vem usufruindo do dinheiro público com más gestões e fazendo o que está fazendo no nosso país. Então, foram os únicos que tiveram coragem realmente de parar o Brasil. Teve outras manifestações, mas acho que essa vai ficar marcada, né? Ainda tá marcada, porque alguns dizem que acabou, outros dizem que não, mas as rodovias ainda estão paradas. Alguns lugares aí está liberado, mas a maioria delas estão todas paradas, né? A gente vê aí alguns caminhões chegando para abastecer os postos, mas é muito pouco perto do que a população realmente está precisando. Então, é bem complicado. Ontem eu e o vereador Fábio tivemos uma manifestação, por sinal muito boa, não foi por partido, não vi ninguém lá, não sei, um ou dois que já foram vereadores ou coisa assim, mas estivemos lá não como vereadores, mas como cidadãos mesmo. Então, foi muito legal. O pessoal foi até a BR, em torno mais ou menos de umas 150, 200 pessoas. Foi bem legal, foi bem sadia, né? E a gente fica triste por um lado, né? Porque a gente sabe que já está começando a faltar as coisas dentro do mercado, está faltando gasolina, está faltando álcool, está faltando inúmeras coisas, mas eu acho que é assim. Realmente, parece que doendo um pouco lá em cima, eles começam a abrir os olhos e ver que o maior prejudicado disso está sendo o povo. E quem está prejudicando realmente não são os caminhoneiros, são eles, né? Com essa gestão que eles fazem, com essa coisa de sempre pensar em si mesmo e fazer as coisas para eles mesmos. Então, a gente tem que começar a repensar tudo isso. Senhor presidente, também com muita alegria, apesar de tudo que está acontecendo, né? Na última quinta-feira, o deputado ligou, avisando que a gente tinha feito uma indicação, levamos a ele lá o pedido de uma ambulância para a cidade e já foi penteada aí, graças a Deus. O dinheiro já está na conta da prefeitura, né? O deputado Roberto Alves conseguiu aí para a gente um valor de 80 mil aí que vai ajudar bastante a nossa cidade aí. Então, temos certeza que é com luta, é com batalha, a gente sofre, a gente vai lá para cima, pede, uns aceitam, outros não, uns só protocolam, mas é assim, é com luta, tudo é muito difícil, mas a gente vai fazendo o possível para poder alcançar as coisas para beneficiar a nossa cidade, né? Quando é para criticar, a gente critica, mas quando é também para parabenizar, a gente parabeniza, né? Gostaria de deixar aqui meus parabéns ao secretário Silvio. Na última sexta-feira nós iríamos viajar, tanto é que nem era para nós estar nessa sessão hoje, as finais dos Jogos da Juventude, lá em Franca, e ele, numa decisão, acho que muito certa, resolveu não levar os atletas para Franca, por tudo que estava acontecendo, pela paralisação, e a maioria dos nossos atletas, não só do atletismo, mas o pessoal de damas também iria, futebol, futsal e mais outras, quase 200 atletas, se não estou enganado, e resolveram não ir, né? Alguns falaram, poxa, mas a gente não vai, mas eu acho que foi uma decisão certa, porque você está com adolescentes de 15, 16 anos aí, né, pegando estrada, são 600 quilômetros daqui para lá, a gente não sabia como estava a rodovia, então resolvemos não ir. Ele falou, Rafa, a gente não vai, e a gente parabenizou ele, porque a gente sabe que depois que está dentro do ônibus e dentro do alojamento, a responsabilidade é nossa. Então, uma coisa é nosso filho, outra coisa é o filho dos outros. Então, acho que foi uma decisão acertada. Mas por essa noite é só, senhor presidente. Desejo a todos os nobres pares, aí, o público, aí, uma excelente semana. Solicito ao excelentíssimo primeiro secretário, segundo secretário, que faça chamado para os vereadores inscritos falar um pequeno expediente. Não há. Solicito ao primeiro secretário que faça a chamada regimental dos senhores vereadores. Sandra Kennedy Viana. Presente Cristiano José Martins de Oliveira. Presente Luiz Marcelo Comeron. Presente Célio Pereira.
Presente Vander Lopes Pedroso. Presente Roberto Stuck Duarte. Presente Fábio Cardoso Júnior. Presente Inês Sati Okuyama Kavamoto. Presente Heitor Pereira Sansão. Presente Gilvan Mendonça de Souza. Presente Rafael de Freitas Gomes. Presente Gerson Teixeira Silvério. Presente Everton de Oliveira Adorno. Presente. Solicito ao senhor secretário que proceda à leitura dos materiais constantes na ordem do dia. Não há. Solicito ao excelentíssimo segundo secretário que faça a chamada dos vereadores inscritos na explicação pessoal. Sandra Kennedy Viana. Com a palavra, excelentíssima senhora vereadora Sandra Kennedy Viana. Eu vou aproveitar esse minuto para formular melhor a proposta que eu tentei fazer na primeira fala e o tempo não permitiu. Eu acho que seria bastante importante se nós estabelecêssemos, senhor presidente e mesa diretora, um seminário, a política de preços da Petrobras e a greve dos caminhoneiros. Acho que isso nos permitiria entender uma questão que é fundamental, é a nossa principal estatal. Não preciso dizer da importância do combustível na vida da gente. Aliás, mostrou-se o quanto que o Brasil está totalmente vulnerável, né, a questão da logística pautada exclusivamente na rodovia. Eu até tinha um número, não me lembro agora de cabeça, o quanto que cresceu as ferrovias nos últimos anos, mas ainda totalmente insuficiente, se vemos aí o que aconteceu agora, não é? Então, colegas, eu penso que a política de preço da Petrobras e a greve dos caminhoneiros, convidamos 2 pessoas, 3 pessoas com visões diferentes, eu acho que isso que requer esse debate. Posso me dispor a ajudar a organizar, sugerir nomes. Acho que tem várias universidades com acúmulo, talvez até aqui mesmo, na nossa cidade, precisamos falar no Instituto Federal, na Unisep, enfim, na Unisa, enfim. Mas eu gostaria mesmo que essa casa, eu acho que nós prestaríamos um esclarecimento muito interessante à população, seja para quem viesse aqui assistir, seja depois na gravação do debate. Portanto, reforço aqui a sugestão. Eu estava querendo trazer um dado, e o único, porque senão fica muito dado também na fala, não é produtivo, mas uma informação que eu levantei hoje no site da Unicamp e da Federação dos Petroleiros, é de que o custo da exploração do barril no Brasil hoje, nesse governo, é de 14,47, 15 dólares por barril. E que, como a política de preços nossa, por isso que subiu tanto a gasolina, né, o combustível, está atrelada ao mercado internacional, nós estamos vendendo a 67. Então, toda adequação de preços, olha a margem que a Petrobras tem para adequar mais razoável para o brasileiro, e aí não é só o caminhoneiro, para nós que compramos gás, para nós que abastecemos com gasolina, porque isso não está na pauta. Então, de R$ 50,00, que é o custo da exploração da produção do barril, para 67, tem uma margem muito grande para discutir com a Petrobras. O que o governo fez hoje? Vocês viram ontem? Ok, cedeu, mas quem está pagando essa conta não é a Petrobras. É o governo brasileiro, somos nós. Por quê? Porque a Petrobras, o Pedro Parente, está preocupado com as ações da Petrobras e com o governo, portanto, com as ações internacionais e com o mercado internacional. Parece que ficou legal, ou o governo cedeu. Não é, senhores, os senhores sabem disso. O governo cedeu, mas cedeu com base no nosso orçamento, comprometendo as contas públicas. Ele não cedeu revendo essa política entreguista. O senhor sabe o quanto que o governo Lula, por exemplo, com essa questão, que tem uma denominação técnica que eu vou ler aqui, que é a produção no próprio país, seja do petróleo, seja liberado o conteúdo local, é isso que a denominação. O que é o conteúdo local? Tanto a exploração pela Petrobras, que isso foi revisto e agora as multinacionais estão explorando, como a questão dos equipamentos e materiais. Nós produzíamos navios, não é? Hoje, os engenheiros, a produção de mercado, sua grande preocupação de produção, de geração de emprego e renda, é lá fora que nós estamos gerando. Então, eu, com isso, queria só reforçar, eu acho que nós vamos dar uma qualidade muito grande para esse debate, refletindo um pouco sobre a crise. Por isso que está corretíssimo, não é só voltar pela questão econômica, é pedir fora Temer, é pedir a saída do Parente. Se não mudar a política econômica, como o próprio Parente diz, a política da Petrobras só muda se mudar a diretoria, e é isso, tem que mudar a diretoria.
Senão nós vamos sangrar o país a cada dia, não só no nosso cotidiano, eu mesmo estou sem gás em casa, como na questão nacional, obviamente, falei da questão pessoal só para ilustrar. Queria só deixar registrado que depois do nosso encontro ontem, registro também aliado ao nosso encontro do mandato, nós fizemos um ato de lançamento da candidatura, da pré-candidatura, desculpa, do presidente Lula, que aqui em registro, seguindo mais de 100 cidades no país todo, o presidente Lula hoje, se candidatos, a soma de votos de todos os demais candidatos é menor do que a votação que ele apresenta. Portanto, ganharia no primeiro turno. E, só para concluir, senhor presidente. Um minuto para concluir. Obrigada. E no segundo turno, também venceria de todos os candidatos. Então, convidamos os presentes no mandato, se gostariam de participar do ato, e houve uma adesão de 100%, e fizemos também aqui registro ao lançamento da candidatura do presidente, a pré-candidatura do presidente Lula. Queria deixar aqui uma questão pública, senhor presidente, que essa posição sobre a nossa sugestão pudesse nos ser dado quanto mais rápido possível, se a mesa gostaria de encaminhar ou não, e aí eu gostaria de convidar os vereadores que, porventura, quisessem promover junto, para promovermos individualmente. Boa noite, muito obrigada. Solicito ao excelentíssimo segundo secretário que faça a chamada do próximo vereador inscrito a falar a explicação pessoal. Vereador Fábio Cardoso Júnior. Com a palavra, excelentíssimo senhor vereador Fábio Cardoso Júnior. Obrigado, senhor presidente. Gostaria aqui de colocar mais dois assuntos em pauta. O primeiro assunto, senhor presidente, é sobre a questão de saúde do trabalhador, registrense. Já disse aqui em uma outra sessão sobre a preocupação do nosso mandato, preocupação que a gente já conversou com outros vereadores também, sobre saúde ocupacional dos servidores municipais. A gente sabe de vários casos, até mesmo quando eu era servidor e trabalhava no serviço de atenção psicossocial, de vários casos de licenças e afastamentos por problemas psicológicos, problemas de estresse, decorrentes até mesmo da atividade laboral. Fizemos um requerimento sobre informações e hoje estivemos lá na Secretaria de Administração e no SESMIT, conversando tanto com a secretária quanto com o médico do trabalho a respeito do que podemos fazer sobre essa questão da elaboração de um plano municipal, de um programa municipal de atenção à saúde ocupacional dos nossos servidores, em especial do que trata dessa questão da atenção psicossocial. A preocupação, inclusive, não vamos aqui segmentar, mas a gente sabe que trabalhadores da educação e da saúde, eles têm um sofrimento maior, e a gente precisa olhar, porque a gente sempre fala aqui, né, o dínamo de qualquer prefeitura, de qualquer gestão, ele é movido por o maior recurso de qualquer instituição, qualquer organização, é o recurso humano. Então, quem faz esse dínamo da prefeitura girar são os servidores municipais. Então, a gente precisa aí ter essa preocupação quanto à questão da saúde ocupacional dos nossos servidores. Lendo o Diário Oficial do dia 22, não, esse que foi do dia 28, o decreto do dia 22, que anexa aí o decreto 2522, que regulamenta alguns exames também admissional, nesse mesmo contexto de saúde ocupacional. Teve um decreto aí do Executivo, e o que me preocupou, tanto que também fui lá para pedir esse esclarecimento, é com a exigência de alguns exames para alguns cargos, caso venham a ter nesse novo concurso público, que está em eminência aí em junho. Por exemplo, no cargo de borracheiro, depois a própria secretária me explicou que, né, não vai ter esse cargo, talvez, aí para a próxima chamada, mas é uma preocupação se vier a ter um exame de espirometria e audiometria, que aí fica a cargo do próprio cidadão para fazer. Então, imagina,
O cara, né, foi lá e se candidatou para uma vaga que provavelmente aí vai ganhar um salário aí de uns R$ 1.300, R$ 1.500, tendo que pagar um exame desse admissional, o cara vai desanimar até de entrar na prefeitura, porque com certeza vai custar aí pelo menos uns R$ 1.000 para fazer esses 2 exames. Então, no sentido de rediscutir isso, R$1.200 o borracheiro. Então, se pagar R$ 1.000 só para fazer os 2 exames admissionais, um mês de trabalho ele já teve que pendurar aí na conta aí da clínica. Então, a gente foi no sentido de rediscutir isso, de como melhor fazer para que esses exames também possam estar no rol dos exames, né, do serviço público, para que possa garantir. Acho que esse ano ainda, não lembro se foi esse ano ou ano passado, estava aqui discutindo até com a doutora Inês sobre essa questão, fui procurado por algumas merendeiras, umas 2 merendeiras que estavam para ser investidas no cargo público, mas precisavam fazer uma colposcopia, né, doutora Inês? E só essa colposcopia custava R$ 600. Então, é inviável naquele momento, e aí, até aí usando toda a experiência técnica da doutora Inês, a discussão sobre o protocolo, sobre a necessidade desse exame específico num admissional. E aí fomos com propostas, não simplesmente apontar um problema ou alguma coisa, mas fomos com propostas e sugestão para que a gente possa discutir isso. Tudo isso pensando nessa questão da saúde ocupacional. Desde o momento... Mais um minuto para concluir. Para concluir. Desde o momento em que esse cidadão entra, investe no serviço público, até o momento que ele está. Senhor presidente, eu vou pedir o tempo de liderança só para tratar de um outro ponto que eu não posso deixar de... Pela liderança, vereador Fábio Cardoso Júnior. Um outro tema dessa semana, e já tem sido de outras semanas, e acredito, com certeza, que tem sido pauta de reivindicações a quase todos aí, se não todos, os vereadores. A questão da recomposição asfáltica, do tapa-buraco. Nós estamos aí com um grande programa de pavimentação nova, de pavimentação asfáltica nova e de recapeamento na cidade de Registro. Isso é ótimo. Ótimo para a população, infraestrutura, é bom. Mas, senhor presidente, uma preocupação do nosso mandato, e acredito que de todos os mandatos aqui, é com a situação da recomposição feita pelas concessionárias do serviço de saneamento, do serviço de telefonia e outras. O que acontece? Hoje a gente vê, no nosso asfalto atual, a quantidade de retalho que se tem na nossa cidade é preocupante. A gente tem uma lei aqui, a Lei 1208 de 2011, que trata dessa questão da recomposição asfáltica, que, além da empresa se responsabilizar pela recomposição no padrão e com garantia de 5 anos, ela precisa comunicar à prefeitura, se o serviço for programado, ou, se for um serviço emergencial, que a gente sabe que tem, necessariamente ela precisa notificar no prazo de 2 dias úteis. Então, nós também, aí acho que na próxima sessão será lido, fizemos um requerimento para saber se isso vem acontecendo, porque a gente vê na cidade inteira retalhos e recomposições feitas de maneira absurda. No meu caminho para casa, na esquina lá da Ceci de Melo com a Massa Rattori, tem um retalhão lá, que aquilo ali é perigoso. O senhor presidente sabe, passa por lá. Aquilo ali é perigoso, aquilo ali causa acidente. Entendeu? E é bem num ponto perto de uma parada de ônibus, onde pode ter ali um ciclista, um carro, um motoqueiro. Então, a gente precisa, esse tipo de fiscalização precisa ser feito, porque tem lei já. A gente discute aqui várias vezes, discuto com o vereador Cristiano sobre a efetividade das leis dessa casa. Né? Essa é uma lei que é importante a gente estar vendo. Porque é uma lei que ela deve ser cumprida, ela é uma lei importante. Então a gente tem, por exemplo, vou dar mais um exemplo aqui dessa preocupação que chegou até agora. A gente, desde o início do mandato, e com certeza já era do outro mandato, porque há muito tempo que não era feito o recapeamento lá da Eric Verust, a gente tem lá uma Eric Verust agora todinha recapeada.
ótima. Mas a gente tem um loteamento inteirinho lá, cheio de lote para fazer casa. O que isso vai acontecer? Quando tiver obra lá, quando tiver casa lá, vai ter que ter ligação de água. E aí? Vai ter que cortar aquele asfalto para poder fazer a ligação de água e esgoto lá. E aí, meu querido, se a gente não botar essa lei realmente para funcionar, dar além dos prazos, da notificação, mas principalmente a garantia. A lei fala de uma garantia de 5 anos do serviço, do recapeamento e da qualidade do recapeamento. Tá? Porque é dinheiro público. É dinheiro público. Aí você vai, todos os esforços aí para conseguir financiamento, para conseguir emenda parlamentar, e vem para casa votar, e licita, e para fiscalizar se a licitação está sendo bem feita, se tem superfaturamento, se não tem, faz o recapeamento. Vai lá, concessionária, retalha, depois põe lá um verdadeiro de um band-aid, muito do sem vergonha, muitas vezes, e fica lá o asfalto todo arrebentado, dinheiro público indo para o ralo, risco de acidente, risco aí de vários danos aí ao erário público. Então, só para finalizar, eu acredito que esse seja uma pauta, por isso pedi o tempo da liderança para falar dessa pauta, é uma pauta que interfere a todos nós. Eu acredito que em qualquer, até se formos falar em redutos, né, que a gente às vezes fala aqui de proximidade, de afinidade de população, eu tenho certeza que em todos os bairros de registro tem um casinho dessa situação de recomposição asfáltica. Então, um alerta aí, deixo registrado aqui, para que a gente faça cumprir essa lei municipal. Muito obrigado a todos e uma excelente semana nossa. Solicito ao excelentíssimo segundo secretário que faça a chamada do próximo vereador inscrito em explicação pessoal. Vereador Vander Lopes. Com a palavra, excelentíssimo senhor vereador Vander Lopes. Boa noite, senhor presidente, mesa diretora, nobres pares, público aqui presente e público que nos assiste via web. Trazer aqui só a boa notícia, senhor presidente, notícia qual todos já sabem, saiu a emenda de R$200 mil, nosso deputado Márcio Camargo, no qual já foi utilizada, foi feito o recapeamento da Rua Ceará, na Vila São Francisco, rua esta que estava num estado bem complicado, uma demanda antiga, solicitada por vários vereadores, inclusive de outros mandatos, e aí coincidiu de a gente conseguir direcionar e atender os anseios daquela população, onde foi destinado 100 mil para a Rua Ceará, 100 mil foi para a pavimentação asfáltica também da Rua Teiticoque, na Vila Ribeirópolis, beneficiando também, indiretamente, a UBS da Vila Ribeirópolis. Ficou muito bom, por sinal, também, uma rua bastante antiga e muito necessária. Conseguimos aí essa emenda através do deputado Márcio Camargo, no qual não tem medido esforços, tem mandado muita ajuda para registro e para outros municípios do Vale do Ribeira. E conseguimos também, através do próprio deputado, uma carreta da mamografia, que foi solicitada no ano passado, e acredito que no mês que vem ela já esteja em nosso município para atender a nossa população aí, creio que vai ajudar muito. Está na mão da Secretaria de Saúde, eles precisam atender alguns requisitos, tem um prazo aí de 10 dias, já passamos para a Secretaria o que era necessário, estamos aguardando, e acredito que essa semana eu já tenho um ok, um aval deles, de tudo certo, e a gente vai ser beneficiado por isso também. Quanto à greve aí, senhor presidente, a manifestação dos caminhoneiros, né? Greve não. Manifestar favorável também, como todos têm manifestado, é interessante, é importante isso daí, foi falado por todos. Vou ficar falando que vai ficar chovendo no molhado já, mas quero deixar aqui que sou a favor, tá? Senhor presidente, algumas coisas em nosso município vêm nos preocupando bastante, é a mesma fala do Roberto, do Fábio Tatu, os demais vereadores também têm corrido, uma grande preocupação em várias áreas do nosso município, questão da saúde, o UPA, tivemos vários casinhos aí, semana passada, várias demandas solicitadas para vários vereadores, inclusive o próprio Fábio Tatu até falou, a gente estava junto numa reunião
em 5 vereadores na semana passada, teve um caso de uma pessoa, de um rapaz de 15 anos, que precisava de uma ambulância UTI, e a gente não tinha em nosso município aí para fazer o transporte dele do UPA para Pariquera. Isso não é somente esse caso, senhor presidente. Vários casos vêm acontecendo, e vou citar um dos casos aqui, eu não vou dizer que... não estou dizendo que houve falha no atendimento, mas a gente precisa melhorar e fazer com que os atendimentos aconteçam um pouco mais rápido. Teve um caso recente aí, que foi até lido aqui, várias pessoas conheciam, o Alessandro Firmino, um amigo meu de escola, a gente estudou do 14 até os 19 anos junto, uma pessoa muito conhecida, em que teve no UPA, ficou 2 dias aguardando a liberação do CROSS para poder ser transportado para Pariquera. Não vou dizer que se tivesse sido transportado um pouco mais rápido, talvez poderia ter revertido a sua situação, que eu acredito que já era um pouco grave. Mas existem outras situações com mesmas gravidades, que acredito que 2, 3 horas, 1 dia, 2 dias, um pouco de antecedência, a gente conseguiria fazer muitas coisas e salvar vidas aí. Estou com um caso recente agora, até falei com o Fábio hoje à tarde, pedi um socorro para ele, uma ajuda a ele que atua mais na questão da saúde, de um amigo, não sei se a palavra poderia falar essa, defecando sangue aí, já está 10 dias, senhor presidente, foi atendido no UPA, medicado, mandado embora, dizendo que era normal, depois de alguns dias voltou para o UPA de novo, desesperadamente ele me procurou. Creio que vários vereadores aqui são procurados. Nessas situações, eles vão direto nos vereadores, como saída de escape, e a gente fica de mãos atadas. Não conseguimos nada para ele, e conseguimos aí uma ajuda, e ele teve que fazer um exame particular no Hospital São João, teve que pagar, porque não conseguiu ser atendido pelo município, e o laudo que tinha dado no UPA para ele era totalmente divergente do que foi dado no Hospital São João. Inclusive, no dia que ele passou lá pelo clínico geral, já falaram para ele, cara, faz esses exames, que você está com uma bactéria muito grave no estômago, e você precisa fazer uma cirurgia. Senhor presidente, o meu tempo de liderança, por favor. Não tem? 1 minuto. A mesa não tem... Ok. Membros da mesa 1 minuto para concluir. 1 minuto para concluir. Tá? Então, e aí é essa situação, senhor presidente. Agora ele conseguiu, vai fazer uma cirurgia meio rápida, correndo, teve que pagar umas coisas, ele correu para o posto do município para poder marcar esses exames para fazer só daqui 30 dias. Precisamos ver isso daí, ver como fazer com que a coisa aconteça um pouco mais rápida, porque vai começar a morrer um monte de gente aí. Isso está acontecendo todos os dias, e a gente precisa correr de uma forma um pouco mais rápida. Precisamos ter melhores atendimentos pelas nossas secretarias do município. Eu tenho essa dificuldade, e creio que alguns nobres vereadores também têm essa dificuldade. Eu acho que eu fiz várias indicações no ano passado, não fui atendido nenhuma, não sei por qual motivo. Eu acho que o fato de eu ser independente, ou de repente me encararem como oposição, eu acredito que não deveria ser motivo nenhum para deixar de ser atendido, porque as minhas indicações não são minhas indicações, são as necessidades da população que me procura. E eu quero deixar aqui, senhor presidente, só para concluir, para esclarecimento, amanhã às 9 horas da manhã estaremos aqui se reunindo para a Comissão Especial de Inquérito, assinei agora, fui convocado pelo presidente aqui, o vereador Everton Deliberador, e amanhã de manhã já estaremos dando início à SEI. Obrigado a todos, boa noite e boa semana. Solicito ao excelentíssimo segundo secretário que faça o chamado para os vereadores inscrito em explicação pessoal. Não há. Pela liderança, o vereador Cristiano José Martins de Oliveira. Boa noite à mesa, agradeço a palavra, boa noite aos nobres colegas, ao público presente, àqueles que nos assistem pelo YouTube. Apenas usar aqui o tempo para trazer uma notícia para casa e para os colegas que vai nos afetar, né, o nosso mandato. Espero que afete o mandato de todos aqui, porque é algo de muita felicidade do meu mandato e para a Câmara. Né? Alguns que já viram no meu Facebook, eu fiz uma publicação na sexta-feira, que foi concluída pelas escolas do município, aquelas que quiseram participar, a eleição dos jovens vereadores, e desde semana passada nós já temos os nomes dos 13 jovens vereadores eleitos, efetivamente eleitos, pelas escolas aqui do município de Registro. Infelizmente não tivemos nenhuma escola municipal participando,
também nenhuma escola particular participando, apesar de eu ter ido conversar com todas as escolas, fiz reunião com a diretoria de ensino, fiz reunião com a Secretaria Municipal de Ensino, a Secretaria convocou 2 reuniões onde os diretores das escolas municipais foram convidados a estarem presentes, os professores das escolas municipais estiveram presentes, o representante das escolas particulares, do Paula Souza, que é também uma unidade de ensino estadual, o Instituto Federal, que é uma unidade de ensino federal, esteve também presente. Eu fiz várias reuniões presenciais com várias escolas para explicar, porque tinha algumas dúvidas quanto ao procedimento, qual a forma, como era. E, obviamente, teve que ter sido dado prazos para elas, senão nós íamos ficar com esse procedimento eleitoral por muito tempo e não haveria a finalização. Aquelas que cumpriram os prazos, e tiveram várias que cumpriram os prazos, algumas pediram dilação de prazo, mas não havia mais como, porque já as escolas que já tinham cumprido o prazo também ficavam perguntando quando ia finalizar e quando ia iniciar. E, portanto, nós teremos, neste ano, a Câmara Jovem, o retorno da Câmara Jovem, que nós tivemos aí lá nos idos do ano 2000, e o nome dos 13, as escolas aqui estão em ordem alfabética, não estão em nenhuma ordem de quantidade de votos ou de percentual de votos. Os eleitos são o aluno Alisson Favre, da Coque Kitajima, a aluna Andressa, da Aurora Coelho, Caio Macedo Batista, do Irene Machado, Carlos Gabriel Centeno, do Rui Prado, Henrico Bertoli, do Masako Hirabayashi, Giovana Macedo, do Irene Machado, Graciele Eduarda, do Irene Machado, Nathalie Camille, do Irene Machado, Rafaela Conceição, do Rui Prado, Sayuri Kathleen, do Rui Prado, Tiago, do Aurora Coelho, Vitor Hugo Nardes, do Rui Prado, e Vitória Cristine Clemente, do Coque Kitajima. Conforme os colegas viram aqui, nós temos poucas escolas, Nós temos aqui o Coque, Aurora Coelho, Irene Machado, Rui Prado, Masako Hirabayashi. São 5 escolas que cumpriram os prazos e que foram eleitas as 5 escolas, e dos 3 jovens vereadores, 7 mulheres, 7 mulheres, olha que dado interessante, Enquanto nós temos aqui na nossa casa somente 2 mulheres, na Câmara Jovem teremos 7 meninas aqui representantes, o que eu achei sensacional, as mulheres se interessando, e nós tivemos mais candidatas mulheres do que candidatos homens, por isso as eleições. Talvez porque as escolas elas tinham a liberdade, cada uma delas, de fazer a sua lei de ficha limpa, digamos assim. Cada escola podia delimitar quais seriam as regras para os alunos serem candidatos. Tinha uma única situação que eles não poderiam delimitar a quantidade máxima de candidatos. Poderia ter 20, 30 candidatos em cada escola, mas eles criaram a sua lei de ficha limpa, cada uma delas. E quais foram os requisitos para ser candidato? Quase todas as escolas colocaram. Média de nota mínima de 7, algumas escolas colocaram 8, não ter nenhum tipo de advertência, suspensão, ter boa conduta em sala de aula. Talvez por isso que os meninos ficaram um pouco prejudicados, Porque as meninas normalmente são mais dedicadas, são mais zelosas e estudiosas. Então teve algumas escolas, eu até perguntei isso, nossa, mas só candidata mulher? Eu não vou me lembrar qual delas. Acho que foram 3 candidatas, só meninas. Ele falou, infelizmente tinha alguns meninos que não participar, mas a média da nota deles, que era 7,5, não tinha nenhum desses que tinha média 7,5. Portanto, teremos muitas mulheres aqui. Fosse nota de futebol, conversei com o Rui, com o Alessio ali, que foram os funcionários que o presidente indicou para acompanhar a Câmara Jovem. Conversei com o Zusa, que estava aí na semana passada. Não sei se o Zusa repassou a presidência, e agora fica aqui o meu pedido de realizar a primeira sessão, a sessão de posse desses jovens vereadores. Agora, no mês de junho, presidente, foi feita uma proposta do dia 21 de junho, uma quinta-feira, para começar, não sei, aí a gente conversa com os colegas, 6h30 ou 7 horas, aproveitar que já é dia que os colegas estão aqui
tem que vir, né, bater o ponto nas comissões, a gente já realiza a sessão de posse, sessão solene de posse desses alunos. Porque é importante a presença dos vereadores? Porque pela lei está previsto que cada um dos jovens vereadores tenha um vereador padrinho, e esse sorteio será realizado nessa sessão de posse, né? Então, obviamente, alguns aqui terão alguns compromissos profissionais, outros compromissos familiares que não poderão estar presentes, vão ser sorteados da mesma forma. Mas seria importante que todos estivessem aqui para prestigiar esses alunos, né? Que esses alunos terão, com certeza, essa casa vai estar lotada, porque os pais estarão aí, né? Os familiares, os professores, né? Os diretores dessas escolas aqui representados, e fica aqui o meu agradecimento, que todas essas escolas, elas realizaram o procedimento eleitoral sozinhas. Eu não fui na escola realizar o procedimento, apenas passei vão ter que utilizar o programa, tem um aplicativo que eles utilizaram, um programa no computador que simula exatamente como é a urna eleitoral, com foto dos alunos, com o número dos alunos, né? Ao final sai o extrato da votação, quantos presentes, percentual, e as escolas todas realizaram de forma sozinha e autônoma, o que demonstra também que os diretores e os professores se engajaram nesse projeto como parceiros da Câmara, né? E aqui estarão presentes, então rogo aí ao presidente que veja dentro da agenda da Câmara Municipal a possibilidade do dia 21 de junho, uma quinta-feira, nós realizarmos, até já foi discutido ali com a questão administrativa, de não ter um quadro, não ter nada. No nossa posse solene a gente não recebe nenhum quadro, né? A gente recebe só o diploma, que é bem simples, inclusive, o diploma da Justiça Eleitoral. Então, para conseguirmos realizar o quanto antes, a gente sabe que se tiver alguma questão de quadro, os procedimentos administrativos para compra já é um pouco, se transforma num implicador de tempo, né? Então, que se faça apenas um diploma, né? Nos mesmos moldes que é feito o diploma da Justiça Eleitoral, né? Conversei, inclusive, da questão da abertura de um livro, né, para registro histórico da Câmara Jovem, um livro onde fiquem lá, constem os nomes desses alunos, né, a assinatura desses alunos tomando posse aqui, que será sensacional se puder gravar e transmitir ao vivo essas sessões da Câmara Jovem, porque a gente sabe que o jovem, ele está conectado 24 horas não, mas estão com o celular a todo momento, que eles possam publicar no Facebook deles, ou assistam aí a minha fala, né, a sessão solene de posse, e depois também, posteriormente, que isso fique gravado lá no YouTube, para eles replicarem. A gente, talvez, né, com esta situação, essa questão de nós trabalharmos pela cidadania e pelo engajamento e a consciência política e de cidadã desses jovens, a gente faça com que familiares deles que nunca entraram nesta Câmara, não fazem a menor ideia do que a gente discute aqui, de quais são as prerrogativas de um vereador, comecem a vir aqui na Câmara, entender um pouquinho do que é o papel de um vereador, e a gente consiga transformar, né, esses jovens e familiares em pessoas um pouco mais cidadãs, ou pelo menos conscienciosas de como cobrar o político com o qual ele elegeu, né? Então fica aí o meu registro e também o meu pedido para a presidência da Câmara e também para os colegas, né, marcando-se a data, que se não for no dia 21, que seja no dia 28, na próxima quinta-feira, para que nesse ato, não do meu mandato, mas um ato que é da Câmara, né, uma lei que é institucional, que estejamos todos aqui presentes para prestigiarmos. Muito obrigado. Não havendo mais nada a tratar, gostaria de comunicar aos senhores vereadores da próxima reunião das comissões permanentes que realizar-se-á dia 4 de junho de 2018, segunda-feira, às 18 horas. E a próxima sessão ordinária realizar-se-á dia 4, segunda-feira, houve um equívoco aqui, Então, aqui está 4 e 4. Porque sexta-feira é feriado, quinta-feira é feriado e emenda sexta-feira. Então, dia 4 de junho, às 18 horas, reunião das comissões, e às 19 horas, sessão ordinária, dia 4 também.
Agradecemos a presença de todos. Às 20 horas, 27 minutos e 29 segundos, eu encerro a presente sessão.